Alimento Diário, série Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1, Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Leitura bíblica desta segunda-feira. Livro de Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Capítulo 6, versículos de 11 a 14. Capítulo 7, versículos de 54 a 60. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 9, versículo 15. Capítulo 10, versículos de 44 a 48. Capítulo 11, versículos de 19 a 26. E capítulo 22, versículos de 19 a 20. Versículos para ler com oração. Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O modelo que o Senhor deseja para a sua igreja. Nesta mensagem, cujo título é Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso, veremos o início maravilhoso da igreja em Jerusalém e a causa de seu declínio, que a todos nós serve de exemplo. Conheceremos uma igreja com pouco mais de um ano de existência que se tornou modelo para várias igrejas de sua época, inclusive para nós. Veremos o contexto da epístola de Paulo aos Gálatas, o conteúdo de seus primeiros versículos e, por fim, entenderemos a razão pela qual o Senhor morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. O início do viver da igreja em Jerusalém foi maravilhoso. Os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e a palavra de Deus causava um impacto tão profundo que os primeiros cristãos em Jerusalém vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, conforme as necessidades de cada um. Confira Atos, capítulo 2, versículos de 43 a 45. Eles contavam com a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Versículos 46 e 47, também de Atos capítulo 2. Esse é o modelo que o Senhor quer para a sua igreja, e, para alcançá-lo, Ele nos está restaurando. No viver da igreja em Jerusalém, descrito no início do livro de Atos, não havia disputa entre os membros, nem competição por liderança. Todos seguiam a direção do Espírito mediante a palavra dos apóstolos. No entanto, ao lermos o capítulo 15 de Atos, percebemos que as circunstâncias começaram a mudar. No final do capítulo 6 de Atos, começa a perseguição contra Estevão. Os judeus não estavam contentes, uma vez que na igreja não mais se praticava a lei de Moisés. Eles, assim, acusavam Estevão, dizendo que ele falava contra Deus e contra a lei de Moisés. Confira Atos capítulo 6, versículos de 11 a 14. Estevão, em seu discurso de defesa, no capítulo 7 de Atos, deixa claro que Deus queria restaurar, por meio da igreja, seu governo em vida. No entanto, cheios de fúria, o apedrejaram e mataram. Leia Atos, capítulo 7, versículos de 54 a 60. Após a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Confira Atos, capítulo 8, versículo 1. Ela foi marcada por extrema crueldade, com muitas prisões e mortes. Esse período de perseguição representou um trauma profundo para a igreja, sendo parte da intensa pressão dos judeus contra ela. No capítulo 9 de Atos, vemos a conversão de Saulo. Ele era um perseguidor da igreja, alguém que perseguia os cristãos com demasiada fúria, os prendia e dava seu voto contra eles, resultando na prisão, condenação e morte deles.
com alguns detalhes relatados por ele próprio em suas defesas. Leia Atos capítulo 22, versículos 19 e 20 e Atos capítulo 26, versículos 10 e 11. Esse Saulo foi um vaso escolhido e preparado por Deus para levar seu nome perante os gentios, os reis e os judeus. Confira Atos 9:15. Após o relato da conversão de Saulo, há o registro de como Deus usou Pedro para abrir as portas da igreja aos gentios que creram no Senhor. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, incluindo-os no corpo de Cristo. Confira Atos capítulo 10, versículos de 44 a 48. Até aqui vemos que tudo corria no ritmo certo, no ritmo planejado por Deus. Aqueles que foram dispersos na grande perseguição registrada no capítulo 8 de Atos passaram a pregar o evangelho por todas as regiões. No entanto, eles anunciavam apenas aos judeus. Alguns desavisados, porém, pregaram o evangelho também aos gregos em Antioquia, e ali muitos foram salvos. Levantou-se assim a primeira igreja dos gentios, uma igreja forte, na cidade de Antioquia, na Síria. Confira Atos capítulo 11, versículos 19 e 20. A mão do Senhor era com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Isso fez com que a igreja em Jerusalém enviasse Barnabé até lá. Este, por sua vez, chamou Saulo, que estava em Tarso, e o levou a Antioquia para ajudá-lo a cuidar daquela igreja. Confira Atos, capítulo 11, versículos de 21 a 26. Depois de um ano servindo em Antioquia, Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo para a obra do Senhor. Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Nesse momento se inicia a primeira viagem missionária de Paulo. Ela termina no capítulo 14, quando ambos voltam para Antioquia. Confira Atos 14, versículos de 26 a 28. No início do capítulo 15, as coisas começam a mudar, conforme lemos em Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. A pregação desses indivíduos que desceram da Judéia constituía outro evangelho, não o evangelho de Cristo, que os apóstolos como Pedro, Paulo e João pregavam. Paulo e Barnabé decidiram ir até Jerusalém para tratar desse assunto, pois essa situação era muito grave. Esse foi o contexto da reunião descrita no capítulo 15 de Atos. Ali vemos o discurso de Pedro, que tinha plena clareza acerca do fato de que a salvação é pela graça de Jesus Cristo, como também o fato de que o Espírito Santo fora concedido aos gentios da mesma forma que fora concedido aos judeus no dia de Pentecostes. Portanto, a igreja não deve haver distinção entre judeus e gregos. No entanto, após Pedro ter dado seu parecer, estranha e inesperadamente, foi Tiago quem concluiu a reunião e tomou a decisão final. Tiago era irmão de Jesus, mas não fazia parte dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor. O registro do Evangelho de João nos mostra que, enquanto o Senhor exercia seu ministério terreno, seus irmãos, incluindo Tiago, sequer criam nele. Leia Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Por isso é tão importante seguirmos de perto o Senhor, o enviado de Deus e sua palavra. Isso faz toda a diferença. Entre nós hoje, quem não segue de perto o que o Senhor está falando, fica prejudicado. Para os que não têm condições físicas de seguir de perto, participando presencialmente das reuniões e conferências, temos as lives de quinta-feira e de sábado, e a palavra profética aos domingos, transmitidas pelo canal do Instituto Vida para Todos, IVPT, no YouTube. Assim, todos nós podemos seguir de perto o Senhor. Se fizer isso, verá toda a diferença em sua vida, na vida de sua família e na igreja em sua cidade. Experimente e verá.
sugerimos que você pegue um papel e anote, de acordo com o áudio que você ouviu hoje, a luz que você ganhou na palavra, a direção e uma admoestação. Também sugerimos como leitura de apoio para melhor compreensão da mensagem desta semana 2 livros, também de publicação da editora Árvore da Vida e também do autor Pedro Dong. O primeiro livro, O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, capítulo 2. O segundo livro, Quem tem ouvidos ouça, a Igreja em Filadélfia, capítulo 1. Capítulos 3 e 4.